Saudos irmãos com um bom dia de salvação. Eu venho falar uma palavra aqui que está lá em Apocalipse. Apocalipse capítulo 1, aliás, Apocalipse 2, que está lá do primeiro ao oitavo, quer dizer, do versículo 1 ao oitavo. Apocalipse 2, do 1 ao oitavo. Uma palavra a qual Deus fala para a sua igreja e diz assim: escreve ao anjo da igreja de Efésio, isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda segundo seus castiçais de ouro. Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e pusesse à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu o achasses mentiroso, e sofresses, e tens paciência, e trabalhasse pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Você veja, ele começa logo aqui, ó. Você veja que os crentes, o ministro da igreja de Efésio, se você for analisar aqui na palavra de Deus, ele começou a observar o ministério apóstolo, quer dizer, o ministério dos apóstolos. Eles começaram a observar ao ministério apostólico, quer dizer, que quando ele começou a olhar, porque Deus não estava olhando tudo, Deus não estava vendo tudo, quer dizer, que eles começaram a observar e julgar, querer condenar o ministério apostólico. Aí Jesus fala no 4, diz assim: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Quer dizer, que eles deixaram Jesus, eles deixaram de ouvir Jesus, porque certamente Jesus, ele estava vendo o ministério profético, o ministério apostólico, o ministério evangelista. Jesus estava vendo tudo. Quer dizer, que não precisava dele estar observando o ministério apostólico, que Deus estava cuidando dos apóstolos. Se há alguma coisa errada entre os apóstolos, Deus queria julgar. Quer dizer, que ele deixou de ouvir a Deus, deixou de andar segundo os pensamentos de Deus, no sentido de olhar a igreja, quer dizer, a igreja seu vizinho. Quer dizer, eles começaram a achar que eles eram alguma coisa e começou a olhar para a igreja de outros irmãos, quer dizer, que eles deixaram de ouvir Jesus. Aí Jesus fala no 4, tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Aí veja, aí Jesus fala aqui, ó: lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçais, se caso não te arrependeis. Quer dizer, você veja, né? Deus está falando para ele assim: olha, lembra-te aonde tu caiu. Você vê, essas pessoas hoje, essa passagem aqui, ela fala diretamente do ministério pastoral. Não é, quer dizer, que o ministério pastoral, ele hoje está nesse debate de palavras, eles estão querendo o quê? Olhar os outros. Eles não estão olhando para dentro de si, eles estão falando: olha, bora fazer o melhor para Deus, bora obedecer o que está aqui nas escrituras. Não, eles estão preocupados em falar de outros rebanhos, de outras coisas, de outras pessoas que eles não vão dar conta. Esse anjo aí, esse pastor que está na igreja, vai dar conta das suas ovelhas. E cada pastor vai dar conta das suas ovelhas, não vai dar conta das ovelhas do outro pastor, não. Aí diz aqui, ó, no 6: tens, porém, isto, que odeia as obras dos nicolaítas, a quais eu também odeio.
Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, lhe será dado a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Você veja, né? Que é fácil você entender as escrituras, né? Isso é, se você tiver o Espírito Santo, né? Tenho, porém, isto, aí no 6, diz assim, tenho, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas, a qual eu também odeio. Quer dizer, aquelas pessoas que verdadeiramente, que era o quê? O povo do diabo, quer dizer, os feiticeiros, ele devia ser contra essas pessoas, ele devia pregar contra essas pessoas. Mas o que é que eles faziam? Eles perseguiam os irmãos dele. Quer dizer, que tem 4 ministérios. Tem o ministério apostólico, o ministério pastoral, o ministério profético e o ministério evangelístico, que é o de evangelização. O que acontecia? Ele, de vez de lutar contra o diabo e seus anjos, ele estava lutando contra os irmãos dele. Se ele tivesse trazendo uma palavra de Deus que viesse alcançar os irmãos dele naquele erro a qual ele estava cometendo, seria grandioso diante de Deus. Mas ele estava, como é que se diz? Errando o foco de Deus. Ele estava errando o foco de Deus e estava perseguindo o seu irmão. O que acontecia era isso. E o que acontece hoje, nesse debate de palavras, é as pessoas se levantar contra o seu irmão. Eles não estão se levantando contra os demônios. Para eles, os demônios nem existem. Porque o foco dele é o seu irmão. O foco dele é querer derrubar o seu irmão, é querer mostrar, conhecer mais a Bíblia do que seu irmão. Ele não tem comunhão com Deus, ele não quer receber o Espírito Santo. Ele quer estar nesse debate de palavras. Ele acha que Deus está em uma religião e outra. Apocalipse 2 diz que Deus passeia através dos castiçais de outro, que são as igrejas onde está o povo de Deus. Não é que Deus esteja numa religião e nem outra. Está entendendo? Aí o que acontece aqui com a igreja de Efésio? A igreja de Efésio é o retrato do ministério pastoral de hoje, a qual está nesse debate de palavras, de ensinar as pessoas na escola dominical a Bíblia, para as pessoas estar o quê? Na rua, acusando uma outra. Às vezes passa por um crente, não dá a paz do Senhor, aí o outro dá. Aí fica com essas besteiras, que eles poderiam dar um bom dia, o importante era ele andar e obedecer a Deus, não é aquilo que os outros estão vendo, ele não ser aparente, ele vai obedecer a Deus, os estatutos de Deus, honrar o seu líder, honrar as pessoas que estão à frente do ministério, independente qual seja, que ele honre. Mas aí o que acontece aqui com os crentes da igreja de Efésio foi isso, que eles muitas vezes quis olhar o seu irmão, a igreja que está lá, porque se o ministério apostólico não tem nada a ver com o ministério pastoral. Você vê, eu estou trazendo essa palavra com relação a isso, porque o meu chamado de Deus não é com relação à religião. Meu chamado de Deus profético é com relação a Deus. E é Deus que está falando com o povo. Vocês podem até achar que tem algum toque de religião, mas não tem. Se você observar, não tem. Porque é Deus que está querendo falar com o seu povo. O seu povo está num debate de palavras. O seu povo pega a palavra da Bíblia, isolado, fica querendo, muitas vezes, ele sabe que aquela palavra está correta, mas ele tenta distorcer a palavra só para mostrar, tipo assim, uma briga de galo, como se você conhecer a Bíblia fosse, você tivesse algum mérito em conhecer a Bíblia. Quantas pessoas estão aí com vários estudos de teologia e Deus nunca chamou essa pessoa, e essa pessoa está aí fazendo não sei o que, não sei, porque sem o Espírito de Deus nada a gente pode fazer. E você vê, o retrato aqui é o livro de Efésios. Você tem a Bíblia na sua casa, leia e medite. E você veja que tal, você veja se o ministério
o ministério pastoral, se eles estão expulsando demônios, eu estou falando de expulsando demônios, se eles estão orando, as pessoas estão sendo curadas. Veja, observe isso, se eles estão fazendo isso, porque essa é a obra de Jesus, expulsar curar os enfermos, expulsar os demônios. Veja se eles estão fazendo isso. Ser contra a feitiçaria, ser contra a feitiçaria não é você ir lá e destratar eles, não. É você tirar as pessoas que estão que estão sofrendo com o jugo do diabo ali naquelas religiões. Você convencer aquelas pessoas para que elas aceitem Jesus. Mas vocês estão preocupados em falar de outras religiões que estão servindo a Deus, que estão pregando o Evangelho, que estão falando a palavra. Quer dizer, vocês não estão preocupados em libertar as pessoas, não. Vocês estão preocupados em pescar em aquário, porque quando um exemplo, uma igreja apostólica que trabalha com libertação de alma, a pessoa está lá na prisão, está lá na droga, no crack, o ministério pastoral passa por ali e não dá nem ouvido. Ele vai atrás de uma pessoa que esteja bem, uma pessoa que tenha dinheiro, aí ele quer fazer amizade com aquela pessoa. Quer dizer, Jesus falou que eles eram abajulador dos outros por motivo de interesse. Aí você vê, aí você vê o ministério apostólico vai lá, instruir as suas ovelhas, a resgatar aquelas pessoas do império das trevas. Aí depois que aquela pessoa está lá limpinha, com o Espírito Santo, a família sendo abençoada, aí você chega lá dando literatura, você chega lá com esse debate de palavras. Quer dizer, vocês não sabem buscar as almas lá no mundo, não. Vocês querem pescar em aquário. E Deus tem visto isso na vida de você. Você acha que Deus não tem visto, não. Vocês pescando em aquário, não. Você quer tirar o irmão de outra igreja para botar na sua. Você acha que Jesus veio buscar religião. Jesus não veio buscar religião. Aí você fica pescando em aquário, achando que Deus está se agradando disso. Tem quantas almas na droga, no crack, tanta prostituta, tanto ladrão, tanto homicida aí, para você evangelizar. Você está preocupado em falar de Jesus para as pessoas que estão bem, porque Jesus ele veio buscar aqueles que são rejeitados por esse mundo podre. Aquelas pessoas que estão sendo rejeitadas por esse mundo, essas Jesus veio buscar. Mas vocês estão querendo as que estão sendo honradas por esse mundo. Às vezes aquela pessoa é uma profano, uma pessoa que é contra Deus, só porque aquela pessoa tem dinheiro, você fica bajulando a pessoa por motivo de interesse. Seja uma voz de Deus, seja feito João Batista. Pregue arrependimento, diga que se eles não se converterem, eles vão para o inferno. Essa é a palavra do Evangelho. Por isso que vocês não são perseguidos, porque vocês ficam bajulando o povo por motivo do interesse. Prega a palavra para você ver se você não vai ser perseguido, igual os apóstolos foram. Você acha que os apóstolos foram perseguidos por quê? Porque eles pregaram a palavra de Deus, cheio do Espírito Santo. Por isso que Pedro foi morto de cabeça para baixo, Estevão foi apedrejado. Você fazendo aliança com o diabo, falando essa língua do diabo, como é que você vai ser perseguido? Abra os olhos, Deus quer falar com o seu povo. Em nome de Jesus, amém.